Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira estação de serviços ambientais. Bom, a gente vai hoje passando, né, de 50% da metade das nossas conversas aqui. Então é importante informar a todos, quem ainda não deu uma olhadinha lá, a gente já teve 2 estações, né? Então a gente vem trabalhando aqui numa ordem estratégica, os temas da lei que estabeleceu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, agora em janeiro de 2021, né? A Lei 14.119. Bom, hoje eu havia já antecipado para vocês que nós abordaríamos mais a respeito do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, né? Bom, os estudiosos que têm já se manifestado publicamente sobre o tema, sobre a nova lei, eles têm destacado, né, que o marco legal ele traz 2 momentos distintos, né? Num deles, a política, efetivamente, né, que estabelece um quadro legal geral, inclusive para trazer maior segurança jurídica e fortalecer os programas já existentes, né, que normalmente se dão no âmbito estadual e mais comumente no âmbito municipal. E depois um outro aspecto da lei, não menos importante, que é justamente o programa federal. E aí sim as regras são específicas para aqueles projetos e experiências que vão utilizar recursos da União, né? Então sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje na terceira estação, e a gente chega ao final dela com aquela polêmica que eu antecipei para vocês, né? Será que pode ou não pode pagar por serviços ambientais em áreas de APP e reserva legal? Bom, antes da gente chegar no auge, né, vamos fazer uma análise um pouco mais detida dos principais artigos que vão trabalhar o programa federal. Boa tarde aos colegas, estou vendo aqui vários colegas, todos cumprimentando, vejo que os fortes aqui me acompanham desde a primeira estação, né, agradeço muitíssimo a companhia de vocês, muito embora sempre a gente deixe gravado, é melhor estar ao lado de vocês aqui no ao vivo. Bom, então com relação ao programa federal, né, ele está estipulado a partir do artigo 7º da lei, ou melhor, a partir do artigo 6º da lei, né, no capítulo 3 da norma. E o programa federal, ele já inicia, né, no seu artigo 6º, tratando das áreas prioritárias. Então o artigo 6º é um artigo bastante importante, né, para o programa federal. Ou seja, para aquelas experiências de pagamento por serviços ambientais que contarão com verbas da União, são prioritárias, né? Áreas de conservação que ele vai definir ali a partir do artigo 7º, áreas, né, ou programas para combate à fragmentação de habitats, né? Então há uma preocupação aqui tanto com a parte da flora como da própria fauna. A formação de corredores de biodiversidade e a conservação de recursos hídricos, né? Normalmente, os programas ou experiências, né, que pagam por serviços ambientais já implementados, eles normalmente dizem respeito, né, à manutenção ou recuperação da biodiversidade e à questão de recursos hídricos, que é muito sensível em vários locais, principalmente em centros urbanos do nosso país, né? Então, a lei federal segue, né, no primeiro momento, ao priorizar essas áreas, segue a lógica e consolida a aplicação prática dos programas em outros níveis já implementados, mas o que ela tem aqui de bastante interessante, que é muito festejado, né, pelos ambientalistas e inclusive pelos defensores de direitos humanos de forma mais ampla, é que a lei ela tem o cuidado de estabelecer, né, que, em sendo recursos escassos, a priorização para pagamentos se dará com relação aos serviços que sejam prestados de forma coletiva, de forma comunitária, né? Então ela prioriza o pagamento por serviços ambientais providos por comunidades tradicionais, por povos indígenas, por agricultores familiares, e também prioriza as parcerias estabelecidas através de cooperativas e associações civis. Então esse é um ponto alto, né, do programa federal, foi muito festejado, porque ele realmente traz uma concepção, pelo menos em tese, de que no Brasil, assim como acontece no sul global em geral, os programas de pagamento por serviços ambientais, eles têm uma preocupação que não é apenas a adicionalidade ambiental, mas existe uma preocupação sociocultural e também uma preocupação de subsistência, né, dessas comunidades. Então, seguindo mais um pouco, a gente vai esbarrar, né, nos requisitos gerais que são estabelecidos para
que um provedor de serviço possa estabelecer um contrato para receber pagamentos da União, né? Então, quais são os requisitos para o provedor de serviço se enquadrar no programa federal, que é o objeto mais central da nossa discussão hoje? Bom, os requisitos são, primeiro, enquadramento em uma das ações que são estabelecidas, né, a partir do artigo 7º do artigo 8º da lei, que vão levar em consideração as prioridades que estão no caput do artigo 6º e nos parágrafos do artigo 6º, né? Então, prioridade para conservação de áreas que são já definidas pelo poder público como de prioridade, combate à fragmentação dos habitats, a questão da formação de corredores, né, para a biodiversidade e, por fim, a questão dos recursos hídricos. Dentro dessas grandes prioridades, levando-se em consideração que, quanto aos provedores, né, terão preferência às comunidades indígenas, os programas comunitários, né, que vão prestar serviço de forma coletiva e aqueles estabelecidos por cooperativas e associações civis, o artigo 7º e depois o artigo 8º vão detalhar um pouquinho mais sobre essas ações, né? Depois, imóveis, os imóveis que forem privados, né? Pagamento por serviços ambientais em imóveis privados pela União poderão acontecer? Poderão, mas existe o requisito de ocupação e uso regular da área, né? No caso de imóveis rurais, precisa estar devidamente registrado no CAR, e no caso de imóveis urbanos, é necessário que a propriedade esteja observando as regras e diretrizes do plano diretor, né? Isso é muito importante. E depois, por fim, né, obrigatório ou requisito essencial, a formalização do contrato, que pode também se dar através de um termo de adesão. A própria lei faz essa observação na sequência, né? Bom, na sequência ali do artigo 7º, a lei vai trazer, do artigo 6º, né, e 7º, a lei vai trazer também a necessidade de que seja monitorado esse serviço que está sendo prestado. Então, para que a União efetivamente desembolse recursos a esses provedores de serviços ambientais, ela condiciona, né, esse pagamento à verificação e à comprovação das ações, o que dá a ideia, né, de uma característica bastante comum e própria dos sistemas e das experiências de pagamento por serviços ambientais, que é a questão da adicionalidade, né? Só que, vejam, né, se de um lado a lei diz, né, que o pagamento está sujeito a essa verificação, a essa comprovação das ações, de outro lado, num primeiro momento, o presidente da República acabou vetando uma série de dispositivos que justamente cuidavam dessa questão de transparência, né, o próprio cadastro do pagamento por serviços ambientais, né, que era exigido, tem um artigo próprio que trata do cadastro, e depois, dentro do programa federal, tem a previsão de que todos os contratos celebrados pelo programa federal têm que ser cadastrados nesse cadastro nacional, né? Num primeiro momento, lá em janeiro, quando a lei foi promulgada, esses dispositivos relacionados à governança, à transparência, ao cadastro nacional e à obrigatoriedade de cadastro dos contratos estabelecidos no programa federal nesse cadastro tinham sido vetados, né? Mas agora, no final de março, no dia 26 de março, houve a derrubada desses vetos, e aí houve a promulgação, né, dessas áreas que tinham sido vetadas e que foram objeto da derrubada. Então, também a lei, um dos pontos altos dela é justamente promover uma maior transparência com relação a que tipo de serviços estão sendo pagos, até para que se possa aferir critérios compatíveis, né, proporcionais de pagamento, e também se está sendo observada essa prioridade que a lei exige, né, dos pagamentos que são feitos pela União. Isso é muito importante, para não haver um desvirtuamento desses níveis, né, de prioridade estabelecidos na norma. Bom, um ponto que na sequência vai trazer um pouquinho de preocupação, né, tem sido muito comentado por vários ambientalistas, vários juristas, né, que acompanham o direito ambiental econômico, né, essa vertente que admite e festeja os instrumentos econômicos. Eles têm demonstrado bastante preocupação, porque a lei ela não adianta, né, quais seriam as fontes desses recursos, no caso do programa federal. O que ela vai fazer é admitir, né, a possibilidade de captação de recursos através de doações, né, de doações de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas de direito privado, né? Inclusive tem uma abertura para a percepção de contribuições para o fundo, né, que vai ser destinado para esses pagamentos do programa federal, até com relação a agências multilaterais,
e bilaterais de cooperação internacional. E o texto fala preferencialmente através de doação. Mas aí eu pergunto para vocês, na atual conjuntura, tanto econômica como ambiental, né, a ambiental especificamente com relação à postura brasileira nos últimos anos e meses, acho difícil, né, não sei qual é a opinião de vocês, mas acho difícil a gente ter doações sem quaisquer ônus, né, para o governo brasileiro, provenientes de agências internacionais multilaterais ou bilaterais, né? É difícil, porque o Brasil ele realmente não tem conseguido demonstrar boa vontade e nem o mínimo de esforço, né, para manter as áreas nativas que ainda estão, né, intocadas, que dirá para recuperar ou melhorar serviços ecossistêmicos, né? Então, aqui é um ponto de interrogação da lei que é objeto de bastante apreensão, né, de todos nós, porque realmente não se sabe de onde vem esse recurso, se abre essa possibilidade de doações, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas e principalmente de agências, né, bilaterais e multilaterais, mas aqui já se deixa claro que a preferência é por doações ou por algum tipo de contribuição que não gere ônus ao tesouro, ou seja, a gente não está tratando aqui de empréstimos, né, de subsídios para remuneração, não. O intuito seria receber esses valores aí em doação mesmo. E aí eu penso que o programa, né, federal, ele tem uma série de aspectos altos, muito interessantes, né? Eu vou aqui só a título de exemplo pegar uma das ações, né, que é destacada ali no artigo 7º da lei, que diz respeito mais precisamente à questão de vegetação em áreas urbanas, né, que eu acho que é o público mais direcionado aqui do nosso perfil. Então, lá no inciso 2, né, o artigo 7º vai dizer que a conservação de remanescentes vegetais em áreas urbanas e periurbanas de importância para a manutenção e melhoria da qualidade do ar, dos recursos hídricos e do bem-estar da população e para a formação de corredores ecológicos, né? Então, vejam, o programa federal, ele tem como uma das ações prioritárias áreas remanescentes de vegetação situadas, né, nas cidades. Isso eu achei bem interessante para promoção de programas ligados, né, ao desenvolvimento urbano. Enfim, a questão hídrica, né, ela é bastante destacada, ela aparece em várias ações no artigo 7º, para pegar um exemplo aqui. O inciso 3, que vem na sequência, né, ele fala da conservação e melhoria da quantidade e da qualidade da água, especialmente em bacias hidrográficas com cobertura vegetal crítica, importantes para o abastecimento humano e para a dessedentação animal, ou em áreas sujeitas a risco de desastre. Então vejam, algo que eu comentei com os senhores nas estações anteriores. A lei ela tem o mérito também de vir com uma orientação de integração e cooperação entre diversas políticas ambientais e setoriais, né? E não só de forma genérica. Vejam que aqui, ao propor as ações, a gente percebe que existe essa interlocução realmente, né? Então estabelece áreas prioritárias, áreas que visam a melhoria da quantidade e qualidade de água que se destine a abastecimento, né? Então, claramente a gente percebe aqui uma conexão com política hídrica e com a própria política de desenvolvimento urbano, já que também áreas de remanescentes vegetais na zona urbana também podem ser objeto de ações de programa federal. A própria questão para evitar risco a desastres, que aparece também no inciso 3. Então vejam que a redação da lei é muito bem articulada, né? Isso é um mérito do legislador. Infelizmente, né, não é tão comum que as leis tenham uma escrita tão técnica e tão clara com relação aos comandos, né, gerais que elas depois vão especificar em ações concretas. Aí depois, lá no artigo 8º, ela segue dizendo que podem ser objeto do programa de pagamento por serviços ambientais federais, terras indígenas, de novo, o reforço, né? Eu vou aqui falar diretamente do inciso 4 do artigo 8º, porque é um artigo muito festejado, como eu disse para vocês, não só por ambientalistas, mas por defensores dos direitos humanos de forma mais ampla, né? Porque expressamente, vejam a técnica legislativa, expressamente o inciso 4 do artigo 8º, ele vai fazer menção à Convenção 169 da OIT, né, que é uma convenção que exige a consulta prévia das comunidades tradicionais e povos indígenas em quaisquer projetos que visem intervir nessas áreas, né, que são ocupadas por essas comunidades, e que recorrentemente é uma convenção que é ignorada
pelo governo brasileiro, né? A gente tem diversos exemplos disso, né? A própria questão da usina Belo Monte, a transposição do Rio São Francisco, dentre outras. Então, é salutar, até educativo, né, pedagógico que a lei fale, né, que poderão ser objetos do programa, né, de pagamentos via programa federal as terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas legitimamente ocupadas por populações tradicionais mediante consulta prévia. Então, mostra um viés democrático, participativo aqui, né? Os direitos ditos procedimentais, ambientais estão contemplados na norma. Isso é motivo também de elogio. E depois, na sequência, né, quando vai lá no parágrafo 2º do artigo 8º ser tratada a questão dos recursos decorrentes de pagamento por serviços ambientais com relação a essas áreas, né, terras indígenas e áreas ocupadas por comunidades quilombolas e populações tradicionais, eles vão de novo, né, fazer menção expressa, né, que deverão ocorrer em conformidade com planos de gestão territorial e ambiental dessas áreas, elaborados pelos povos que ocupam essas áreas. Então, realmente a lei tem muitos pontos altos, a pretensão até minha, né, enfim, querer esgotar esses pontos, mas vejam que ela é uma lei que traz uma série de questões à tona e questões que o Brasil, inclusive, tinha dificuldade de observar nas suas relações internacionais, né? Algumas das condenações brasileiras perante o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, por exemplo, decorreram do descumprimento dessas normas procedimentais em matéria ambiental, né? Que a lei veio aqui e destaca. Bom, talvez o artigo mais polêmico da lei, e é dele que a gente vai falar agora, seja o artigo 9º, né? O artigo 9º vai tratar da possibilidade de pagamento por serviços ambientais com verbas federais em relação a imóveis privados, né? E aí ele vai falar, né, dos imóveis situados em zona rural, aquele requisito do CAR, né? Ele vai tratar da situação da zona urbana, conformidade, né, exigir conformidade com o plano diretor. E ele vai tratar também aqui das reservas particulares de patrimônio natural. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores com relação ao artigo 9º, na realidade, é sobre o parágrafo único desse artigo, né, que vai trazer a polêmica que eu antecipei para vocês, né? Bom, o artigo 9º, lá no parágrafo único, e esse aqui vale a pena a gente ler até um pouquinho mais acauteladamente, ele vai tratar justamente da possibilidade de pagamento por serviços ambientais com verbas públicas federais quando se trata de áreas de preservação permanente e de reserva legal, né, que são áreas que a lei já obriga o proprietário a manter preservadas, né? Trata-se, portanto, de uma obrigação legal do proprietário que é inerente à própria função social ou socioambiental das propriedades, né? Então, o parágrafo único diz o seguinte: as áreas de preservação permanente, reserva legal e outras sob limitação administrativa nos termos da legislação ambiental serão elegíveis para pagamento por serviços ambientais com uso de recursos públicos, conforme regulamento, né, que a gente precisa ver o que vem, mas o importante é que serão elegíveis, né? Isso está bem claro, com preferência para aquelas localizadas em bacias hidrográficas consideradas críticas para o abastecimento público de água, assim definidas pelo órgão competente ou em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade biológica em processos de desertificação ou avançada fragmentação. A questão aqui é a seguinte: pessoal, e aí? É possível pagar por serviços ambientais? Ou, reformulando a pergunta, é possível pagar para o cumprimento de um dever legal? E aí, a gente, obviamente, que tem que fazer uma análise, assim, bastante crítica, né, da própria função social ou socioambiental da propriedade que tem previsão expressa na Constituição Federal, né? Então, desde de algum tempo, né, os juristas brasileiros assentaram e reconheceram essa interpretação de que a propriedade ela vem, né, sendo modulada ou sendo limitada por obrigações. A propriedade não é um mero direito, né, mas ela implica uma série de obrigações e ônus ao proprietário. Dentre os quais, mais precisamente aqui para o interesse da nossa discussão hoje, que o proprietário observe, né, áreas de preservação permanente e, no caso de imóveis rurais, as reservas legais, né? O que acontece?
Existe uma parte, né, mais radical da Deep Ecology, né, um movimento mais radical ambiental, que vai entender que isso seria um absurdo. Quer dizer, a gente vai pagar, a gente vai angariar recursos públicos para pagar pelo cumprimento de um dever legal, né? Acontece que essa visão, né, bastante radical e fechada com relação à possibilidade de se pagar pelo cumprimento de obrigações que decorrem de leis, né, e que inclusive estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento, ela vem evoluindo, essa noção vem evoluindo, e principalmente a partir de uma visão socioambiental, né, e até econômica, no sentido de alinhar essas políticas de pagamento por serviços ambientais aos aspectos do desenvolvimento sustentável, né, as várias dimensões desse desenvolvimento sustentável, e principalmente a questão dessas populações originárias, desses povos que vivem de forma comunitária e que coletivamente ocupam áreas, né? Então, sob essa percepção e essa visão, né, a gente pode dizer que o PSA evoluiu para o entendimento de que seria pertinente pagar mesmo com relação a essas áreas em que há um dever legal de proteção, desde que a gente esteja num ambiente de proteção coletiva, que é justamente o ambiente prioritário da norma, né? Eu falei para vocês que a norma prioriza, no que diz respeito ao programa federal, o pagamento por serviços ambientais em áreas ocupadas por comunidades tradicionais, por indígenas, por agricultores familiares, né, ou por cooperativas ou associações civis. Então, nesse sentido, tem sim sido flexibilizada essa compreensão, até porque também não é novidade, né, que uma norma venha a prever a possibilidade de uso de instrumentos econômicos de forma complementar aos instrumentos de comando e controle no Brasil. A própria lei que reformulou a legislação florestal, né, que alguns apelidam de novo Código Florestal, em 2012, lá no artigo 41, no inciso 1 desse artigo, também já previa essa possibilidade, né, de pagamento por serviços ambientais em áreas de preservação permanente e de reserva legal. Por quê? Né? Porque a ideia de um instrumento econômico, nesse contexto de crise ambiental, ou na realidade de múltiplas crises, é justamente alterar comportamentos através de incentivos econômicos, né? E nesse sentido, uma coisa não impede a outra, não é o fato de uma área ser dever, né, decorrente de norma, que ela seja preservada, uma área nativa, por exemplo, isso não inviabilizaria, não é totalmente incompatível com a noção de pagamento por serviços ambientais, né? O que é perigoso, né, o que é um desafio, principalmente no Brasil e na atual conjuntura, é verificar qual será a orientação, né, dessa flexibilização e dessa interpretação que permite o pagamento por serviços ambientais, mesmo em áreas de reserva legal e de APP. Será que ele realmente vai observar aqui as prioridades definidas na norma e vai ser direcionado a questões não apenas ambientais ou econômicas, mas também sociais, né, a esses grupos prioritários? Isso é algo a se acompanhar, né? Porque se ela virar para o lado simplesmente de mercado, né, a gente sabe que isso é perigoso. Então, esse realmente é um ponto delicado da norma, muito embora não seja novo, né? Como eu falei para vocês, o próprio Código Florestal já admitia, e não é totalmente incompatível, né, pagar por serviços ambientais dentro de uma área que já é protegida pela legislação ambiental, que conta com instrumentos de comando e controle. Porém, é preciso que hajam efetivamente mecanismos de transparência e publicização, né, de que forma esses pagamentos serão feitos, se está sendo priorizada a ordem prevista na norma, né? O entendimento da maioria dos doutrinadores ok, pode ser pago pagamento por serviços ambientais dentro de áreas de APP e de reserva legal? Pode, desde que sobrem recursos, desde que todas as áreas, né, que têm enquadramento na política federal e que sejam ocupadas por indígenas, por comunidades tradicionais, por agricultores familiares, de forma cooperativa, né? Desde que esses projetos todos sejam atendidos e
sobrem recursos, aí sim, porque na realidade a gente precisa de reforço realmente, né? A gente vive num momento delicado do ponto de vista ambiental, muitos estudiosos dizem que estamos chegando perto do ponto de não retorno, né? Então todo auxílio é bem-vindo desde que, primeiro, se observem essas prioridades da norma e isso seja utilizado em áreas de reserva legal e de APP somente após a priorização, né, dessas áreas ocupadas de forma comunitária e que tem um viés social também muito forte, não apenas o ambiental. E a própria lei, né, vai estabelecer alguns parâmetros para isso. Ela vai, no artigo 10, dizer que é vedado, né, ela usa essa expressão, é vedada, né, na realidade, a aplicação dos recursos públicos para pagamento por serviços ambientais. Inciso 1. A pessoas físicas e jurídicas inadimplentes em relação a termos de ajustamento de conduta ou a compromissos firmados com os órgãos competentes. Então, se a pessoa física ou jurídica já foi autuada, né, ou sofreu a instauração de um procedimento administrativo em que se verificou irregularidade, ela firmou um termo de ajuste de conduta ou ela firmou um termo de compromisso com base na lei da ação civil pública com relação a danos ambientais ou com base no próprio texto do apelidado Novo Código Florestal, né, que é a Lei 2.651, ela não poderá receber, porque ela está descumprindo, não apenas a lei, mas ela está descumprindo o compromisso que ela previamente formalizou com o poder público para recuperar as áreas degradadas, né? E a outra situação de vedação, que aparece no inciso 2, é referente a áreas embargadas pelos órgãos do CISNAMA, né? Também conforme o novo Código Florestal. Então, é um ponto delicado, né? Eu, particularmente, quando sustentei a minha dissertação de mestrado lá em 2014, né, a gente ainda só tinha projeto de lei dessa política nacional e do programa federal, não tínhamos a lei propriamente. Eu defendia, assim, como um instrumento válido de complementaridade, ainda que com relação a áreas, né, de APP e áreas de reserva legal, até porque a gente teve o entendimento pelo próprio STF de que existe aquela noção de consolidação, né, de áreas degradadas consolidadas e que estão dentro, né, dessas métricas de APP e de reserva legal. E porque, se a gente for analisar os programas e as experiências em outros âmbitos já implementados, no Brasil e fora do Brasil, boa parte dessas experiências com relação aos países do sul global, elas incidem justamente sobre áreas que têm já uma obrigação de preservação definida em uma norma ambiental que prevê instrumentos de comando e controle. E a inefetividade dessas normas levou, né, à utilização desses instrumentos econômicos ou dessa função promocional do direito. Então, eu continuo com essa visão de que não é incompatível o pagamento por serviços ambientais com relação a projetos e programas e ações desenvolvidas dentro de áreas de APP e de reserva legal, desde que, né, se analise no caso concreto qual é a situação, né, dessa propriedade, dessa área efetivamente. Ela é uma área consolidada, no caso do programa federal, foram observadas as áreas prioritárias e os provedores prioritários definidos na norma, né? O que está orientando o pagamento dessas áreas, né? Estamos pagando por serviços ambientais para que infratores contumazes da norma, né, não tenham que custear isso? Não, aí não, né? Obviamente que aí acho que ninguém em sã consciência seria a favor do pagamento por serviços ambientais nessas áreas. Mas em situações peculiares, principalmente em pequenas propriedades e em médias propriedades que são ocupadas por esses agricultores familiares ou de forma coletiva, né, por movimentos sociais, por associações civis, ou mesmo nessas áreas, né, que são áreas que têm sido bastante atacadas, né, que são as áreas ocupadas por indígenas e por populações tradicionais, me parece até uma medida de justiça ambiental, né, que se pague para recuperação ou para manutenção dessas áreas em reserva legal e APP. Bom, pessoal, espero que não os tenha cansado ainda, porque a gente tem um próximo encontro, né, o derradeiro, a quarta estação dos serviços ambientais, e aí eu vou fazer uma análise bastante geral de alguns pontos que ficaram para trás. Vou comentar um pouco, né, daqueles artigos que tinham sido objeto de veto e que foram reincorporados aí à norma por conta da derrubada que aconteceu no Congresso e algumas perspectivas também de utilização prática, né, desses pagamentos por serviços ambientais, para que vocês tenham uma ideia de como isso vem acontecendo, né, mesmo antes da política nacional.
E aí eu sempre trago aqui, deixo do meu lado e esqueço, hoje eu vou lembrar de mostrar pra vocês, né? Tem 2 livros que eu queria compartilhar com vocês, acho bastante interessantes para aprofundar essa discussão, inclusive do pagamento por um dever legal, que é um deles, né, que é o livro da professora Ana Maria de Oliveira nos deu, Pagamento por Serviços Ambientais, Sustentabilidade e Disciplina Jurídica, né, pela editora Atlas. É um livro bastante interessante. Ele, lógico que não vai contemplar política nacional ainda, é um livro, acho que, se não me engano, de 2012, mas ele vai estabelecer uma série de argumentos favoráveis a essa possibilidade, né, de uma interpretação mais evolutiva de possibilidades sobre pagamento por serviços ambientais, inclusive em áreas protegidas pela legislação ambiental. E um outro livro, que na verdade não é da área jurídica, mas que traz alguns instrumentos interessantes e uma visão bastante bacana de serviços ecossistêmicos e planejamento urbano, né? Então, A Natureza a Favor do Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que é um livro de uma arquiteta, Mônica dos Santos Monteiro, tá aqui, que é um livro bastante interessante, né, para quem atua e principalmente para quem atua com essa parte de direito urbanístico e em especial nas procuradorias, né, ambientais e urbanísticas. Ficam aí 2 dicas de leitura para aprofundamento desse tema. Tem também, se vocês buscarem no Google aí, no repositório da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, tem no repositório ali a minha dissertação de mestrado, também é de 2014, né, não vai contemplar a política, mas eu até falo do PL, né, que deu origem à lei agora sancionada, e também trago alguns argumentos adicionais e trabalho um pouco algumas experiências que foram exitosas do ponto de vista de pagamento por serviços ambientais. Bom, por hoje é isso, fico por aqui, então na próxima sexta, nesse mesmo horário, nos encontramos para a nossa última estação, a nossa 4ª estação. E aí, se alguém tiver alguma pergunta que não foi respondida nessas primeiras 3 estações, se alguém quiser interagir, né, mandar alguma sugestão de tema para a gente abordar nesse último encontro, fiquem à vontade, estão mais do que convidados a isso. E aguardo todos. Até mais!